apresentação vai ser um pouco mais breve. Eu vou concentrar mais então na questão da arquitetura do edifício, né, do museu. Só para explicar um pouquinho qual é a minha ligação com o Museu das Águas. Em 2011 eu fiz meu trabalho de conclusão de curso aqui na URGS e eu tive como tema uma proposta arquitetônica para o Museu das Águas. Então, os estudos que eu fiz um estudo preliminar, digamos assim, no qual eu elaborei um programa de necessidades, algum dimensionamento para o museu, e a partir desse estudo, então, está se estruturando o programa de necessidades e dimensionamento do Museu das Águas, de fato, que daí vai ser base para o concurso, né, de projeto, que já foi dito aqui pelo Marcelo. Bom, e também, atualmente, eu estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado que tem como tema museus contemporâneos. Então, também vou trazer um pouquinho sobre essa visão do novo museu, né? Bom, então, basicamente, o que eu vou abordar seria o programa de necessidades, critérios de desempenho que a edificação deveria seguir, o dimensionamento e alguma estimativa de custos, né, a partir desse pré-dimensionamento. Bom, então antes de falar do programa, falar um pouquinho sobre esse novo conceito de museu, né, o museu contemporâneo, que ele vai muito além da função básica de preservação e exposição de objetos. Ele concentra muitas outras funções, são edifícios que estão cada vez mais interagindo com os seus usuários, com as cidades onde eles se implantam, e dessa forma eles são, além de instrumentos de promoção de cultura, de educação, de entretenimento, eles são também instrumentos de transformação urbana. E a gente tem na história da arquitetura alguns exemplos disso, né? Talvez o mais conhecido seja o Guggenheim de Bilbao, né? Que colocou a cidade, né, para o mundo, né? Então, por que não pensar que o Museu das Águas também possa ser um transformador, né, da nossa cidade, da orla, e ser também uma referência de implantação de equipamento urbano, né, da cidade. Eu vejo assim. Então aqui são 3 exemplos de museus bem recentes. Aqui, o primeiro aqui é o Louvre, né? Louvre de Abu Dhabi. Está sendo previsto uma franquia do Louvre. Dentro d'água, né, Giovanna? Dentro d'água. Isso. Então eu trouxe também como exemplo de museu bastante ligado à água, né? E ali em cima, no Rio de Janeiro, é o Museu da Imagem do Som, que foi objeto de concurso público, e vai ser implantado de frente para a praia de Copacabana. Então, totalmente, né, interagindo com a água, exatamente como vai ser o caso do Museu das Águas. Aqui é um outro museu também recente, não tem essa ligação com a água, nos Estados Unidos, Museu de Arte e Design. Então, só para ilustrar assim, diferentes formas de compor o museu, né, na atualidade. Então, esse novo museu, também o Museu das Águas, ele tem alguns desafios, né, nos dias de hoje que deveria vencer. A gente poderia dizer que é o de, por exemplo, compatibilizar múltiplas funções, né, que vão acontecer simultaneamente dentro do edifício, né? Conectar essas novas tecnologias, né? A gente tem um público que vai ao museu que ele já é conhecedor dessas tecnologias e ele espera que o museu também apresente exposições que sejam, né, também atendendo a essas novas tecnologias. Então, o museu está sempre se atualizando, né, sempre buscando atender o seu público. Integrar diferentes perfis de museu em um edifício, no caso do Museu das Águas, por ele se estruturar ao longo de 3 eixos. Né? Então, um eixo de história já poderia ser um museu de história, né? O eixo de educação, um museu de ciências e arte, né? Um museu de arte. Então, é um desafio concentrar dentro de um único edifício esses 3 programas, né? E, por fim, ser um ícone na imagem da cidade, que a gente espera, né, de todo museu, quando é concebido, que ele seja um ícone, que ele seja um monumento da cidade. Então, o Museu das Águas também deverá ser. Bom, agora, falando então do programa de necessidades, a gente agrupou as atividades do museu de acordo com a finalidade, de acordo com o uso, né?
Então a gente chegou nesses grandes grupos, que seria exposição, apresentação, arquivo histórico, múltiplo uso, acesso, contemplação, administração e infraestrutura. Então esses grupos eles são compostos, né, por algumas áreas, então, que basicamente a exposição tem a área expositiva em si e as áreas de apoio a ela. A apresentação, a gente vai ter certamente um auditório, né, para apresentações de música, dança, teatro, cinema, seminários, palestras. E ele em si vai ter toda uma área, um programa de necessidades próprio, né, as áreas de apoio dele. Acervo histórico, né, o acervo que não estiver diretamente na exposição, mas um acervo mais de pesquisa. Estaria em biblioteca, mediateca, também precisando ter uma área de restauro, né, dessas obras. O múltiplo uso, né, que teria os ateliês, seriam áreas para cursos, né, para oficinas. Uma loja de artigos do museu, um café, um restaurante, um bar. Acesso, né, como o Marcelo já falou, né, muito bem a importância de se prever o acesso até esse equipamento, né, então, mas no que diz respeito ao acesso próximo, né, dentro do programa do museu, a gente tem que prever estacionamento, né, estacionamento, se imagina que alguma parte dele seja interno, mas a maior parte seria na área externa, podendo eventualmente, isso é uma coisa a estudar, ser compartilhado com outros equipamentos da ordem. Bicicletário, né, não pode faltar. Ali estacionamento para carro, estacionamento para ônibus, né, ônibus de escolas, né, certamente vão bastante ao museu. Contemplação, né, não podemos esquecer que a grande exposição não vai estar dentro do museu, né, a grande exposição vai estar fora, é o Guaíba, né, então a gente não pode prever um museu voltado para ele mesmo, ele vai ter que ter áreas de contemplação, que se imagina que poderiam ser terraços, uma área junto ao lago, uma área de o usuário possa chegar, se aproximar do Guaíba, que o museu não seja uma barreira visual, que seja uma via, né, que aproxime as pessoas. A administração, né, que tem que ter, a gente vai ter áreas de segurança, curadoria, direção, tem todo um programa próprio. E a infraestrutura, energia, climatização, importante no museu, né, hidráulica, enfim. Então essas funções, elas se conectam, né, então que esse organograma funcional representa essas conexões e ele também então deveria ser considerado, né, no projeto arquitetônico. Então aqui não vou passar item por item, mas só para ilustrar de onde que a gente vai chegar, vai conseguir chegar num dimensionamento, né, então do museu, a partir do desenvolvimento de cada um desses espaços, onde se listou as atividades, né, que aconteceriam ali, os equipamentos necessários, uma população para esse espaço, chegando então numa área, né, final, que nós tivemos como referência para esses valores aqui outros projetos de museus, projetos compatíveis, né, com o caráter do Museu das Águas, alguns até aqui próximos de nós, Museu Iberê também, alguns quesitos, né, a gente usou como referência, outros não, porque não sabe qual. Então, mostrando ali exposição, apresentações, acervo, café, então tem toda uma relação de áreas. Administração, né, um programa bem extenso, contemplação, acesso e infraestrutura. Então, com a soma dessas áreas, a gente vai chegando num pré-dimensionamento do museu, né? Então, de área expositiva, nós chegamos a 3.000 metros quadrados. Áreas de apoio a exposições, que seriam todas as outras áreas que não diretamente de exposição, chegou até mais, né, do que a própria exposição, para mostrar como o museu realmente tem muitas funções paralelas, né? Então, 4.500 metros quadrados, somando daí mais 30% de circulação, paredes, 2.250,
chegamos a uma área total de 9.750 metros quadrados. Só uma comparação aqui para ilustrar, o Museu Iberê tem mais ou menos 8.000 metros quadrados. Então a gente tem como referência, né, de volume. Assim. Para que o Museu Iberê está composto num volume, né, tem altura, então imagina que o MUSA não vai ter, né, tanta altura, seja mais horizontal, você vai estar ali nos critérios da edificação. E aí no espaço aberto a gente tem basicamente, que a gente poderia mencionar agora, as áreas de estacionamento, né, em torno de 600 vagas externas. A gente tem como referência também projetos que já foram pensados para a orla, então esse valor seria adequado para essa área do museu, que dá ali 12.000 metros quadrados. E aí, claro, a gente poderia ter mais espaços abertos de exposição, enfim, isso é difícil de mencionar agora, né, mas certamente teria também muito mais áreas abertas. Bom, então agora, chegando próximo do custo, né, já está ali o valor. Então, as áreas, espaços fechados, né, a gente usou ali como um fator multiplicador 3 cubes pelo padrão elevado de construção que teria o museu. Né? Somando ali mais 20%, que seria uma verba de contingência para, enfim, custos não previstos de obra. Né? Para os espaços abertos, ali deu um percentual de 25% do custo previsto para áreas fechadas. Então, ali chegamos em 44.100 cubes, com um cube médio de R$1.000, a gente chegaria em 44.100.000, né? Assim, um custo bem estimado, assim, né? E claro que aqui não está incluído mobiliário, serralheria, enfim, acessórios, né, que o museu vai ter que ter, né? Que é só a questão do edifício, né, da construção. Bom, então, agora chegando nos critérios de desempenho da edificação mesmo, né? A gente imagina que o museu deva alcançar uma série de critérios para ser uma boa arquitetura, né? Para funcionar de forma adequada. Então, quanto à estruturação funcional dos espaços, que ela aconteça a partir dos 3 eixos de atividade, histórico, educativo e artístico, mas que ela proporcione aos usuários uma vivência interativa completamente fluida entre esses 3 eixos, né? Ou seja, eles não vão estar compartimentados, né, no museu, mas estão integrados. É um grande desafio, né, para o projeto arquitetônico. Então, a concepção física deverá atender aquele organograma funcional, né, prevendo aquelas ligações que são no organograma. Flexibilidade de usos, de atividades e de infraestrutura técnica, então tem que ser um museu que possibilite diversos tipos de exposição, né? Não pode limitar os tipos de exposição que ele vai abrigar. Com isso, a infraestrutura dele tem que também ser flexível. Configuração que proporcione padrões adequados de segurança dos usuários, dos objetos musealizados e de manutenção preventiva da edificação. Então, ainda sobre estruturação funcional dos espaços, ampla e privilegiada incorporação das visuais aquáticas do entorno imediato ou ampliado, né, isso de acordo com o local definitivo de implantação, a preservação da integridade físico-estrutural da edificação e o pleno restabelecimento funcional dos seus espaços e sistemas técnicos complementares em caso de inundação. A gente não pode ignorar a possibilidade da enchente, né? Então tem que saber que o museu localizado está de lado de que ele vai estar sujeito, né, à ação de uma possível inundação. Então ele não pode, o acervo tem que estar resguardado, né, em relação a isso. Então agora quanto à tecnologia construtiva e sistemas técnicos complementares da edificação, a incorporação, como o Marcelo já falou, de preceitos de green building e arquitetura bioclimática, respeitadas as limitações impostas pela legislação local e pelos custos correspondentes. Então, critérios quanto à composição plástica e efeito estético da edificação. O prédio deverá apresentar caráter arquitetônico, propriedade compositiva aqui entendida como a capacidade de evidenciar a natureza da função principal que abriga,
Você já tem que olhar para o Museu das Águas e perceber que ele é um equipamento diferenciado, ele é um museu, eu posso achar um equipamento cultural, enfim, ele tem que se diferenciar dos demais edifícios da cidade. O tema água deverá estar evidenciado na concepção formal do edifício, então também que o usuário veja e imediatamente perceba que ali o tema tratado é a água. Ele pode muito bem ser um cubo, ele pode ser um volume simples, mas que ele evidencie de alguma forma essa relação com a água. A solução volumétrica deverá valorizar a horizontalidade predominante na paisagem urbana do sistema e dos espaços públicos da orla central da cidade. Então, né, imaginamos que não seria uma torre, né, certamente seria um edifício mais horizontal. A orla tem bastante espaço, né, para se conceber o edifício dessa forma. Ainda quanto à composição plástica, deverá estabelecer um diálogo plástico com as demais intervenções previstas e eventualmente existentes no entorno imediato. Né? Então, a gente sabe que o escritório do João Milena está propondo, né, outros edifícios para a orla, então, no caso desses edifícios se concretizarem, o museu deveria ser compatível, né, com eles. Mas, ao mesmo tempo, que se destaca de maneira apropriada no contexto da paisagem urbana local. A composição arquitetônica deverá ter elevada capacidade expressiva, buscando constituir-se como um ícone social identitário da cidade de Porto Alegre e do estado do Rio Grande do Sul. Então, é um ícone para a cidade, para o estado, até para o nosso país, né? E, por final, quanto à compatibilização dos impactos ambientais. A concepção, o desenvolvimento projetual e a construção da nova edificação deverão observar o que estabelece a legislação ambiental pertinente. Aqui só para finalizar, né, uma frase que eu achei bem de acordo com o Museu das Águas, do Jorge Wagensberg, museólogo do Museu de Ciências de Barcelona. Para despertar a curiosidade científica, o museu tem que emocionar. Seduzir o visitante para os mistérios da realidade é a melhor forma de fazer com que ele queira entender a realidade.